Eu quero falar sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, e o tema é bem simples. É uma pergunta. Onde você está quando Jesus quer falar com você? Eu acho que é interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Onde nós estamos no sentido de atenção? Que atenção damos a Jesus quando Ele quer falar com a gente? É interessante a gente pensar o seguinte: a atenção que nós damos para Jesus é a mesma que nós queremos dele quando estamos diante dele, colocando para ele os nossos problemas, as nossas necessidades. Ou seja, quando oramos e estamos cientes dos nossos problemas, das nossas necessidades, quando temos entendidos que só Deus pode nos socorrer, que só Jesus é que pode resolver o nosso problema. Chegamos diante dele e perguntamos a Deus, questionamos a ele, expomos ao Senhor e temos a sensação de que ele realmente está nos ouvindo. E queremos realmente que ele esteja nos ouvindo. Ninguém se prostra diante de Deus para orar, para clamar, para pedir alguma coisa, sem que tenha entendido que Deus está ali dando a devida atenção para aquele momento de oração. Mas a pergunta agora não é se Deus está atendendo, quer dizer, se Deus está atento à sua oração. A minha pergunta é: você está, ou você fica, você se disponibiliza para dar atenção a Deus quando Deus quer falar com você? Então, é a partir desse pensamento que nós vamos conversar um pouco aqui. É claro que os argumentos que eu vou apresentar, os pontos que eu vou delinear aqui, não são alguns assuntos que de repente vêm massagear o nosso ego, Talvez não seja algo realmente muito interessante de se ouvir, muito agradável ao ouvido, mas é muito importante tirarmos alguns minutos para tentarmos a respeito disso aqui, Então, Deus tem falado com você ultimamente? Por esses dias, você está ouvindo Deus falar com você? Ultimamente, o que Deus tem falado com você? São muitas mensagens que nós estamos ouvindo, são muitos louvores que estamos entoando, são muitas lives que estão acontecendo, mas o que Deus tem falado com você? É importante pensar nisso. Você está atento? Está dando para entender claramente o que Deus está falando com você? E às vezes Deus vai tratar disso nas entrelinhas. Deus não vai usar uma mensagem direta para você. Deus às vezes usa as entrelinhas, algum contexto. E é importante você estar atento para o que Deus está falando. Devemos estar realmente preocupados em ouvir a voz de Deus. Estamos em uma época que clamamos, pedimos, suplicamos, reclamamos, choramos e Deus está atento. Mas, ainda porque existem tantas pessoas desorientadas, especialmente muitos cristãos. Muitos cristãos, muitos homens e mulheres que professam a fé em Jesus Cristo, hoje estão vivendo momentos de confusão em suas mentes. Embora tenham ali a palavra de Deus na mão, a Bíblia, embora tenham a internet para estar sempre acessando mensagens, tem palavras de amigos, mas muitos cristãos, muitos homens
que professam a fé em Jesus Cristo ainda estão confusos. Parece que a cada tempo que vai passando, houve algo diferente, houve uma orientação diferente. Não consegue fazer uma ligação plena com todas as palavras que tem ouvido, né? Uma hora ouve uma coisa, outra hora ouve outra, né? É como se estivéssemos ouvindo uma rádio e que tocasse aleatoriamente vários hinos. Aí canta um hino de socorro e depois canta um hino de fé e daqui a pouco canta um hino de fogo e daqui a pouco canta um hino de arrependimento. Não existe uma construção linear, né? Não conseguimos entender como Deus está falando com a gente. Mas será que Deus está falando? Ou se Deus está falando, estamos entendendo? E o problema, será que não é a atenção que temos dado para a voz de Deus? Isso é muito importante, né? Se não fosse assim, tantas pessoas não estariam desorientadas. Tantas pessoas não estariam perdidas. Porque se Deus está falando, por que está gerando confusão na mente? Por que está gerando desacordo naquilo que nós vivemos? Então, precisamos pensar o seguinte: Deus tem falado comigo? Né? Não é porque alguém chega e diz, eis que falo, eis que Deus manda dizer. Temos que ter muito cuidado para saber se é Deus, se é a voz de Deus falando. Tá? Aí, uma coisa que está relacionada aqui, eu quero apontar, é a questão da oração. Algumas pessoas oram muito, ou quer dizer, passa até muito tempo orando. Ou melhor ainda, passa muito tempo expondo a Deus os seus pedidos, expondo a Deus suas necessidades. E na verdade, não tiram tempo, ainda que mínimo, para ouvir Deus falar, para ouvir aquilo que Deus quer orientar. O que entendemos é que muitas pessoas estão querendo a atenção de Deus, mas não querem dar a Deus a devida atenção. Dobramos o joelho, né, nos prostramos diante dele e queremos jogar um caminhão de problemas para Deus resolver, expomos para ele as nossas necessidades e quando acabamos de descarregar nos ombros de Deus os nossos problemas, viramos as costas e seguimos nosso caminho. A próxima oportunidade que temos de ir até Deus é para questionar a Ele. Por que não resolveu ainda? Por que os nossos problemas ainda persistem? E lamentamos, às vezes, as frustrações da vida porque não somos bem-sucedidos ou vivemos esse lamento de frustração diariamente. Então, na verdade, não se trata de quantas vezes você ora por dia ou quanto tempo você tira de oração. Porque para você expor para Deus, não é nem necessário você abrir sua boca. A Bíblia diz que basta você intencionar no seu coração e Deus já conhece o seu desejo. Embora a Bíblia diga, orai sem cessar, né? Batei, abrir-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe. Isso tudo é ensinamento para que oremos. Mas não pode faltar a devida atenção à orientação de Deus. Então, na verdade, trata-se da qualidade da atenção que se dá a Deus em nossas orações. Não é por muito orar, né? Não é por muito se desgastar na oração, mas também e principalmente é dar a devida atenção a Deus quando Deus quer falar conosco também em nossas orações. É fundamental isso, observa isso. Então se trata da qualidade da atenção que se dá a Deus em nossas orações. Não devemos confundir Deus como um tribunal de um juiz
que vai julgar as nossas causas sem que nós estejamos responsabilizados das nossas funções, das nossas atividades e responsabilidades. Eu quero fazer duas leituras aqui. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, para nós entendermos o que estou falando, que vai tratar sobre Bartimeu. O texto diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nesse primeiro texto, eu observo um homem, fisicamente necessitado de uma ajuda, precisando de um auxílio emergencial de Deus, da ação de Deus por meio de Jesus Cristo, e a oportunidade surge de repente à sua frente. E ele não vai perder esta oportunidade. E ele começa a clamar. O texto diz que ele clama, levanta a voz. Outros textos vão dizer que ele chegava a incomodar pela forma como gritava, pela forma como clamava. E os discípulos diziam para ele: acalma-te, fica quieto, você está incomodando. Mas aquele homem sabia o que ele queria, sabia o que ele desejava. E ele não se calou enquanto Jesus não parou. Irmãos, nós precisamos ir até Jesus. Precisamos clamar por Jesus, chamar a atenção dele. Ele vai ouvir, ele vai parar. Ao ouvir o nosso clamor, ao ouvir a nossa súplica, ele vem, ele para, ele vem ao nosso encontro. Mas existe um outro texto que está em João capítulo 6, do versículo 59 ao versículo 66. E eu também quero ler esse texto, porque vai ser importante para nós entendermos o que eu estou falando aqui. Então, João capítulo 6, versículo 59 diante, diz assim: Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Ele dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Irmãos, esse texto aqui foi escrito por João, narrando um fato interessante na história, no ministério de Jesus. João disse que Jesus, depois de ter multiplicado os pães, ele alimentou algumas milhares de pessoas,
e ele pega um barco, atravessa para Cafarnaum. Algumas pessoas procuraram ele, né, próximo daquela localidade onde o pão tinha sido multiplicado, não encontraram, mas ouviram dizer que ele tinha entrado no barco e atravessado para o outro lado do lago, e pegaram, e a Bíblia diz que a multidão pegou vários barcos que estavam ali e foram atrás de Jesus, até que encontraram Jesus ensinando, né? O texto lá em cima vai dizer que ele estava na sinagoga em Cafarnaum. E Jesus ali vai dar um ensinamento, vai dizer que ele era o pão da vida, era ele que alimentava. Jesus estava fazendo referência sobre o pão da vida porque anteriormente ele tinha dado o pão físico, né? O pão do trigo, para eles matarem sua fome um dia antes, poucas horas antes. Mas Jesus estava dizendo, olha, não é somente necessário comer do pão que alimentou vocês temporariamente, mas é importante comer do pão que sou eu, o pão da vida. E o discurso de Jesus acaba se tornando pesado demais, porque era incabível entender, né, a princípio à luz da cultura judaica, da religião judaica, Jesus se colocar como pão e ser comido, alimentado, né, ser alimento para alguém, ele é alimento físico. Então eles começaram a achar o discurso de Jesus pesado demais, porque eles não aceitavam essa ideia de um sacrifício de um homem, né, um sacrifício físico para morrer por eles. Não era o objetivo deles isso. Então Jesus começa a observar que muitos dos seus seguidores foram lhe abandonando, foram saindo de fininho, deixaram de seguir a Jesus. Depois que esse discurso foi dado por Jesus, que realmente foi duro, eles deixaram de seguir a Jesus. Muitos. E os discípulos, outro texto, outro livro vai dizer que Jesus questiona onde estão as pessoas que vieram até mim. E alguém vai dizer para Jesus, olha Jesus, esse discurso é duro demais. Aquilo que você está falando, Jesus, não interessou a estas pessoas. Eles preferiram ir embora. E Jesus vai questionar os próprios discípulos que ficaram dizendo o seguinte, vocês querem ir ou vocês vão ficar? Se vocês quiserem ir, pode ir. O que Jesus está dizendo? O meu discurso é este, eu não vou mudar o meu discurso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Né? Jesus está dizendo, a regra, quem vai colocar na mesa sou eu. Quem precisa cumprir estas regras são vocês. Só que quando é para ir até Jesus, tirar o benefício de Jesus, nós encontramos várias vezes, e aí eu li o primeiro texto de Bartimeu, clamando em alta voz a ponto de estar incomodando outras pessoas, clamando desesperado, porque podia ser a última vez que Jesus passava naquele caminho, e ele não queria perder essa oportunidade. Então, Jesus passando pelo caminho, o cego clamou a Jesus e trouxe a atenção de Jesus para si. E Jesus parou e deu a atenção ao cego e o curou o cego. Mas, nesse texto que nós lemos de João capítulo 6, homens que foram alimentados por Jesus, receberam as bênçãos terrenas de Jesus, chegando no momento em que Jesus expõe e que Jesus precisa da atenção destes homens, esses homens viram as costas e vão embora. O que esse povo está dizendo? Eu não quero dar a devida atenção para isso que você está dizendo. Eu viro as costas porque aquilo que você está falando não me interessa, não me satisfaz o que você está ensinando. E foram embora muitas pessoas, muitos foram embora. Infelizmente, o que nós estamos querendo de Jesus é a atenção dele. Mas nós não queremos ou não estamos dando a devida atenção para a palavra dele, para o que ele está orientando, para aquilo que ele está deixando na mesa como regra para nós vivermos. E eu sei, irmãos, que esta palavra que eu estou ministrando não é, claro, uma palavra para levantar multidões. É claro que não, nós estamos em meio à pandemia. O mundo está conturbado, o mundo está um caos.
né? Muitos cristãos estão ficando desempregados, muitos homens de Deus estão passando necessidades terríveis. Isso não é bom. Mas qual a melhor palavra, então, para esse momento? É dizer: Deus é contigo, eis que estou com você, tenho visto o seu problema, tenho visto sua necessidade, eu vou suprir, o problema vai passar. Claro que a mensagem que eu também quero ouvir é esta. Mas nem sempre Deus quer nos trazer esta mensagem. Aquilo que está no coração de Deus é insondável, né? A menos que nós paramos e façamos uma reflexão do texto bíblico de uma forma séria, nós vamos perder o foco, perder o objetivo daquilo que é realmente a palavra de Deus para os nossos dias. Então, olhando o contexto do que estamos vivendo, né, e tendo observado tantas pessoas passando necessidade, o ser humano, né, um pastor como nós somos, né, como grandes homens de Deus, nesse momento é movido, né, por uma emoção, é movido pela intenção de trazer para o povo uma palavra de conforto, uma palavra de impulsionamento. Isso tudo temos feito, mas não podemos parar de dizer ao povo: dê a atenção devida que cabe para Deus. Por quê? Porque Deus está querendo falar alguma coisa. Deus está querendo nos orientar de alguma forma. E não podemos sufocar, entre aspas, né? Claro que Deus não será sufocado, mas não podemos colocar um caminhão de problema no ombro de Deus para Ele resolver e virar as costas e ir embora. Não podemos. Paramos também e vamos dar a devida atenção para o que Deus quer falar conosco. E melhor ainda, entendendo que no contexto bíblico, se nós conseguimos fazer uma leitura do texto sagrado, né, de uma forma bem séria, né, bem inspirada pelo Espírito Santo, vamos compreender que aquilo que estamos vivendo é, na verdade, apenas uma consequência de decisões que os homens já estão vivendo. Então não é meramente uma ação esporádica, divina. Não é uma punição, uma maldição jogada, né, de forma irresponsável por Deus. Claro que não. Então, a minha palavra hoje é para nós entendermos que vamos até Deus e exigimos dele a atenção que nós queremos dele. Porque ele tem que ouvir as nossas orações, né? Nós somos isso é isso que nós falamos. Deus vai ouvir, Deus vai realizar, Deus vai fazer, né? Porque a palavra de Deus não volta. E algumas pessoas erradamente chegam a dizer: não, porque o tempo de Deus é já, ele vai fazer agora. Olha, deixa eu abrir aspas aqui. Essa expressão já, que consta na Bíblia, não quer dizer que Deus vai agir no já ou agora. Deus não está comprometido com o nosso tempo. Na verdade, esse já é apenas uma abreviação da palavra Javé, né? Que é uma palavra de origem hebraica que vai dar o nome de Deus. Então Deus é Deus já, ou quer dizer, Deus é o Deus Javé. Javé é o nome de Deus, usado lá no Antigo Testamento, conforme o momento daquela história ali. Tá? E algumas vezes nós vamos ver a expressão Elohim, outras vezes Jeová, outras vezes Javé, tudo dentro de um contexto que é importante depois ser estudado à parte. Mas erradamente pegamos esse texto dizendo: ah, Deus é o Deus de já. Não, Deus não é Deus de agora. Deus é Deus de sempre. Deus é eterno. Deus não está preso ao tempo. Mas nós devemos nos submeter às orientações dele. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos observar então que é importante esta atenção de uma forma muito especial. Eu anotei uma frase que eu ouvi hoje, muito interessante. A frase diz assim, ó: a misericórdia é um presente divino para o ser humano. Irmãos, essa frase ela é muito importante de ser entendida. A misericórdia é um presente divino para o ser humano. Deus não tem obrigação nenhuma de ser misericordioso com ninguém. Na verdade, ele é a própria misericórdia, né? Nós não podemos exigir de Deus nenhuma misericórdia.
Não, ele simplesmente é misericordioso. E nós estamos debaixo da ação da sua misericórdia. Então somos alcançados por ela, ainda que nós não mereçamos esta misericórdia. Por isso é um presente. Presente você não escolhe, presente você não pede, presente você recebe. Né? Infelizmente hoje nós temos esta oportunidade de perguntar à pessoa que presente ela quer ganhar. E isso nos leva, né, a uma rotina de achar que Deus também vai perguntar a nós o que nós queremos na mesma intenção. Tá? É claro que Deus ouve as nossas orações, atende o nosso pedido. Mas a misericórdia de Deus não fomos nós que pedimos, foi Ele que prontamente ou previamente se antecipou nos concedendo. Então, no Antigo Testamento, Deus confrontou o seu povo por causa da desobediência. Deus é misericordioso? É. Deus sabia da necessidade do povo? Sabia. Mas Deus, de antemão, tinha dado uma recomendação ao povo. Deus tinha orientado ao povo que se obedecesse a Deus, se vivesse conforme os regulamentos, mandamentos bíblicos, tudo seria feito conforme ele tinha antecipadamente dito, as bênçãos de Deus. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que Deus foi muito claro, a voz de Deus ecoou, né, através da lei, através dos profetas, através dos salmos, sempre dizendo: eu tenho um mandamento para que vocês sigam, obedeçam esse mandamento e vocês serão plenamente abençoados, serão plenamente felizes. Mas, consequentemente, quem não está debaixo de uma bênção está debaixo de uma maldição. Olha, se Deus não está abençoando a minha vida, se Deus retira da minha vida as bênçãos dele, o que abre espaço, então? Espaço para as maldições, para as consequências de uma vida em desobediência a Deus. Porque não ouvimos claramente, porque não entendemos com clareza aquilo que Deus está dizendo. Abrimos a Bíblia, o texto diz: não faça, não peques. E simplesmente não nos atentamos para a veracidade do problema, para a devida importância que tem esse texto. E banalizamos o texto. E dizemos: não, a coisa não é tão assim não. Estamos debaixo da misericórdia. Né? Deus perdoa, vamos orar, vamos fazer aquilo. E aí o pecado cai na banalização. Nós banalizamos os erros, banalizamos a desobediência aos mandamentos de Deus. Eu sempre uso o exemplo de João, quando ele escreve o seu texto na epístola dizendo: filhinhos, não pequeis. E a gente confunde esse termo, filhinho, que é uma expressão de carinho, com o restante do texto. Mas o texto ele é imperativo. Olha, não peque, acabou, não pode pecar. Então devemos estar atentos ao que Deus está falando. Estamos tão acostumados a ir a Deus pedir, né, cobrar dele a devida atenção quando estamos pedindo perdão pelos pecados, perdão pelos erros, que não nos atentamos com a devida atenção para quando Deus diz: não faça isso ou não faça aquilo. O mal que sobrevém não é meramente Deus punindo um homem, mas sim a ausência da bênção de Deus. Olha para o mundo, o que está acontecendo. Olha para a sua vida, o que está acontecendo. Uma coisa é você estar passando por provação. Deus prova aquele que ama, Deus dá experiências, né? E muitas experiências que Deus dá nos levam a viver períodos de questionamentos, períodos até de sofrimentos, mas tudo em uma dimensão em que nós temos paz no coração, em que percebemos o acompanhamento do Espírito Santo, percebemos o consolo, o conforto de Deus, né? Estamos acampados, estamos guardados, porque os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor. Mas algumas pessoas estão atribuladas, algumas pessoas estão malditas, estão debaixo de uma maldição. E isso porque as bênçãos de Deus se ausentaram dessas pessoas. Mas por que se ausentaram?
porque essas pessoas mesmo, elas mesmas, se ausentaram de debaixo das promessas de Deus, se ausentaram de debaixo das bênçãos de Deus, por causa de desobediência. E Deus não tem compromisso quando uma regra é quebrada, quando um acordo é desfeito, quando uma aliança ela é desfeita. Deus deixa de ter o compromisso. Observamos isso lá no Antigo Testamento. A Bíblia é muito clara quando Deus diz para o seu povo, por meio de Moisés, dizendo assim: olha, se vocês viverem obedecendo a minha palavra, obedecendo a minha voz, seguindo esses mandamentos, as bênçãos serão essa. E se vocês desobedecerem, não seguirem os mandamentos e se tornarem rebeldes, as maldições virão e serão essas. Irmãos, existe uma coisa que nós não podemos esquecer. Uma coisa é a salvação, né? A salvação é pela graça, é um favor imerecido. Eu não estou dizendo aqui que estamos vivendo a ausência da graça. Não. A graça ela é a força, né? O poder de Deus para nos salvar. Porque de nós mesmos não teríamos condições alguma. Mas enquanto não estamos arrebatados ainda, ou não morremos em Cristo, neste mundo, precisamos estar atentos para uma vida na prática de obediência a Deus, porque senão viveremos debaixo de uma maldição. É interessante, outra coisa aqui, é que o homem decide viver as suas próprias decisões, as consequências das suas próprias decisões. E nós observamos que pessoas inocentes acabam sofrendo junto. Nós podemos falar, não, eu tomei uma decisão errada e sofri por consequência, mas veio lá os meus filhos sofrendo também, vieram os meus netos sofrendo também, e aí não estou nem tratando aqui de uma maldição hereditária. Eu estou dizendo que algumas consequências virão para o conjunto. O que nós estamos observando no Brasil e no mundo hoje é a ausência de Deus. Se os seres humanos, se os homens buscassem, se voltassem para Deus, a Bíblia é muito clara: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Haveria prosperidade, paz, haveria harmonia, as doenças não seriam como são hoje, as pestes não viriam, essas maldições, a corrupção não aconteceria, viveríamos muito bem. E ainda assim, aguardando a volta de Jesus para uma vida melhor. É interessante que agora me faz lembrar que se o mundo também melhorasse, muitas pessoas não iam nem querer o arrebatamento da igreja, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E desde quando a nossa nação, em particular, deixou de ter o Senhor como seu dono, né? Deixou de ter Cristo, né, como o centro da sua atenção, né? Deixamos de ser e brigamos para que não sejamos mais. O governo, os poderes, as autoridades, cada vez mais tentando afastar a Bíblia das escolas, a Bíblia dos presídios, tirar Deus do vocabulário, tirar as palavras bíblicas do coração do homem, e só vemos a coisa piorando dia após dia. Então, crianças que são inocentes vão passar pelo mesmo problema, vão estar debaixo da mesma maldição. Por quê? Porque houve uma desobediência. Paramos de dar a devida atenção àquilo que Deus está dizendo. E seja no Antigo ou no Novo Testamento, porque muitas pessoas vão dizer: ah, pastor, até agora você só falou no Antigo Testamento. Mas eu vou dizer, também no Novo Testamento as orientações são para a obediência. E todas as vezes que negamos esta obediência, caímos debaixo de uma maldição. Porque a bênção só vem se estivermos obedientes a Deus pela sua palavra. Então o chamado de Deus para nós continua sendo a obediência à sua palavra, né? É ela quem define o limite entre a bênção e a maldição. Eu não estou aqui comparando maldição com provação. Não, eu estou dizendo que maldição é o mal imposto sobre sua vida, é a ausência da bênção de Deus. A provação produz crescimento. A provação, ela produz vida, ela produz melhoria.
Mas algumas pessoas, por desobedecerem a palavra, por desobedecerem a Deus, geram uma maldição para a sua vida, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu bairro, para a sua comunidade, para o mundo. E aí você vai dizer, pastor, eu sou responsável por este caos que está acontecendo? Também. Nós estamos debaixo de uma situação onde também nós somos culpados. Ah, pastor, eu não sou político para fazer lei, eu não sou a autoridade que está lá tomando as decisões, mas você tem autoridade para orar, você tem autoridade para impetrar a bênção, para quebrar as maldições. E se não está fazendo, mantém uma vida de desobediência, porque a Bíblia orienta, orai pelas autoridades. Então, irmãos, o caos que estamos vivendo, seja as doenças, as pestes, seja o que for que estiver acontecendo de ruim, que está gerando esta maldição, é resultado de uma vida de desobediência. Né? Por que então reclamamos a respeito do mal que vivemos? Por que reclamamos? Não precisa reclamar. Basta você se antecipar. Se submete às orientações bíblicas. Se submeta à doutrina bíblica. Se submeta à autoridade de Deus. Quando eu digo doutrina bíblica, eu quero deixar mais uma vez bem claro. Aqui não estou fazendo alusão a usos e costumes. Eu estou fazendo alusão ao texto bíblico devidamente inspirado e explicado pelo Espírito Santo. Porque há também muitas pessoas que pegam o texto que foi inspirado e sem o Espírito Santo interpretam conforme eles acham que pode e geram uma consequência terrível. Vidas desastrosas baseadas na Bíblia Sagrada. As grandes heresias do mundo saíram da própria Bíblia por falta de responsabilidade daqueles que vieram usar o texto para fazer o ensinamento. Então, eu quero terminar essa minha reflexão dizendo o seguinte, vamos nos antecipar. Individualmente, tem que haver uma responsabilidade, é individual. Você tem que fazer primeiro a sua parte. E depois que você fizer a sua parte, você vai olhar para o lado e se alguém não estiver fazendo, oriente, ajude para que ela faça. Né? Seja um colaborador. E que parte é essa? Voltarmos a obedecer a doutrina bíblica, os ensinamentos da palavra de Deus. Olharmos para a Bíblia, olharmos para a palavra de Deus e viver plenamente por ela. Pode parecer até arcaico o que eu estou dizendo. Pode parecer que não tem lógica o que eu estou vivendo. Infelizmente, para muitos, isso não faz mais sentido. Infelizmente, muitas pessoas estão movidas e caminhando apenas com títulos de crente e achando que serão salvos, simplesmente porque caminham com passos de uma motivação de um discurso humano, de um discurso filosófico, de um discurso psicológico, mas a doutrina bíblica, ela produz vida espiritual. E lembrando o que foi dito pelo profeta lá no Antigo Testamento, quando ele diz, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. O avivamento só aconteceu quando o povo voltou a atenção, devida atenção, para a palavra de Deus. Quando o povo ouviu com entendimento o que estava acontecendo. Quando Neemias volta a Jerusalém e restaura o muro, e posteriormente ele traz parte desse povo e reúne na praça, chama Esdras, o sacerdote, constrói o púlpitozinho, Esdras sobe naquele palanquezinho, lê a lei de Deus, interpreta para o povo, porque o povo já tinha também perdido o seu próprio idioma. Muitos não estavam entendendo, né, a expressão que Esdras estava falando. Então Esdras tinha que explicar, tinha que ler, explicar e dar a tradução naquele dia ali. A Bíblia diz que houve
o início de um grande avivamento. Todos os grandes avivamentos que existiram só existiram porque a palavra de Deus era o centro da atenção. Foi dado a devida atenção à palavra de Deus. Irmãos, como eu falei no início, não é o tempo de oração que você está tendo. Não é. Você pode orar 1 minuto. Você pode orar 1 hora. Você pode orar 24 horas por dia. Se você não fizer esta oração com a devida atenção, se você não estiver atento ao que Deus vai responder a você nesta oração, não adianta orar muito. Não adianta jogar diante de Deus o seu caminhão de problema, virar as costas, passar 1 hora descarregando problema. Descarrega 1 hora de oração descarregando o problema no ombro de Deus. Vira as costas e vai embora. Quando Deus ia dizer para você a solução para o seu problema, como resolver esses problemas, você não deu a devida atenção a Deus. E aí você volta amanhã e reclama com Deus que os problemas continuam lá. E você passa mais 1 hora tentando relembrar Deus como se fosse necessário. Dizer para Deus o que ele tem que fazer. E aí Deus ouve, porque Deus dá a devida atenção. Ouve, mas você não recebe uma resposta. E a Bíblia diz que você pediu e não recebeu porque pediu mal. Você não esteve atento, conforme deveria estar, para o tempo em que Deus iria falar com você. Precisamos expor a Deus os nossos problemas? Precisamos. Mas é muito mais importante nós termos a devida atenção a Deus para o que Ele quer nos falar. E para termos esta habilidade, irmãos, precisamos nos voltar para a Bíblia. Conhecer a Bíblia de uma forma muito especial. Vivermos por ela. E é muito claro, tem coisas que não precisa nem orar. Né? Diante da situação do Brasil que estão vivendo hoje. É claro que vamos orar, a Bíblia recomenda orar. Mas a resposta vem por uma oração? Claro que não. Nós já sabemos o que vamos fazer. Então não adianta, irmãos, ficar pedindo a Deus para mudar o quadro do mundo, o quadro do Brasil, a situação do Brasil, se nós não mudarmos primeiro. Se nós, sabendo o que temos que fazer, não fazemos. Se eu não melhorar, se eu não mudar, o mundo não vai mudar. Se eu não mudar, eu não serei referência de mudança para o mundo. Se eu não mudar, se eu não for melhor, se eu não estiver pautado pela palavra, se eu não viver a palavra, obediente à palavra, o mundo não vai querer ser como eu sou. Na verdade, eu estou me igualando ao mundo. Então, irmãos, diante dessa crise que está acontecendo, devemos orar? Devemos. Simplesmente porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Eu poderia dar outros exemplos porque devemos orar, mas esse já basta. Devemos orar? Sim. A solução para o mundo hoje é a oração? Não. Mudança de vida. Obediência. Obediência. Quando cada cristão fizer a sua devida oração com a devida atenção, entendendo a resposta de Deus, e eu decidi fazer aquilo que Deus está me orientando a fazer, aí sim as coisas começam a mudar. Porque dizer para Deus que a pandemia está aí, dizer para Deus que os políticos estão brigando, dizer para Deus que o caos chegou, Deus já sabe, Deus já sabia que viria. Agora, eu não sei o que fazer. Então eu preciso ouvir de Deus o que eu preciso fazer para contribuir para uma mudança, para um mundo melhor. Enquanto estamos aqui, irmãos, somos participantes direto daquilo que acontece nesse mundo. Você vai querer dizer para mim, eu não sou responsável pelo que está acontecendo lá. Talvez seja assim. Talvez você seja responsável porque você não fez a sua parte que deveria fazer. Ah, mas porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu sou pequeno, eu sou isso aqui. Quem sou eu? Não, você é um que pode e precisa fazer a sua parte. Então, dê a devida atenção à palavra de Deus. Ouça com clareza, para que você não saia da bênção, né? Seja obediente, para que você não se coloque, né, debaixo de maldição.
Porque aí Deus não é injusto. Você não vai poder dizer que Deus trouxe para você a maldição. Não. Deus sempre te orientou antes. Então você simplesmente, por não entender com clareza ou não ter dado a devida atenção, fez o que era errado e Deus já tinha orientado. Você agora não está mais debaixo da bênção, está debaixo da maldição. E vai viver na maldição até que você se volte a ser obediente a Deus. Amém, irmãos? Então, a minha reflexão hoje é esta, tá? Que nós possamos pensar sobre isso, né? Você está dando, vou voltar lá no tema que eu dei a essa argumentação, dizendo o seguinte: onde você está quando Jesus quer falar com você? Onde você está? Ah, eu estou aqui, Jesus me vê, Jesus é onisciente, Ele vê em todo lugar. Não, a sua atenção. Você dá a devida atenção quando Jesus quer falar com você? Você para ouvir Jesus? Para ouvir a voz de Deus? É isso? Essa é a pergunta. E aí nós discorremos aqui alguns minutos que eu creio que foi muito relevante para as nossas vidas. Eu quero pedir a você, para que você, se foi abençoado por esta palavra, se você recebeu alguma coisa da parte de Deus, faça o seu comentário aí, né? Faça também a sua crítica, levante o seu questionamento, né? Deixa registrada aí a sua participação. É muito importante para mim saber, né, onde nós estamos alcançando, a opinião também. Embora eu esteja pregando a palavra de Deus, eu estou comprometido com a inspiração da palavra, né, pelo Espírito Santo. Então, algumas argumentações será relevante e outras apenas para fim de conhecimento, a menos que todas concordem com a inspiração bíblica. Mas eu quero pedir a vocês que compartilhem esse texto, né? Ele fica gravado no Facebook, eu vou estar colocando também lá no YouTube, no meu canal no YouTube, Pastor, né, PR, Rogério Santana. Se inscreve lá, né, compartilha com mais alguém. É certo que Deus vai usar esta palavra para abençoar outras vidas. E curte lá também, clica lá no sininho, aí você vai receber também outras mensagens. Tem várias mensagens lá nesse canal, né? Os nossos cultos, o culto da nossa igreja estão todos lá também. Creio que vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sei que o tempo foi longo de palavra, mas ainda antes de terminar, eu quero orar com você, tá? Não vou orar por você, não. Eu quero orar com você. E aí você vai estar sendo também devido, né, em sua atenção a Deus, tá bom? Pai querido e santo, muito obrigado, Jesus, por esta palavra. Deus, ela também veio ao meu coração. E eu te peço, Jesus, que o teu Espírito Santo continue tratando sobre esta questão no coração daqueles que ouviram. Ainda outros, senhores, terão acesso a esta palavra. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor seja também o inspirador para estas vidas. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam sobre nós. Que possamos compreender que é necessário uma atenção correta para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer. Nos submetermos, Deus, à tua palavra, vivermos por ela, para que as tuas bênçãos sejam sobre nós. Em nome de Jesus, amém.